Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fernando aqui trazendo mais um vídeo para o canal. Vídeo de hoje eu vou fazer um review rápido e vou passar as minhas impressões a respeito desse notebook da Samsung. Esse é o Samsung Book, que foi lançado em primeiro semestre mais ou menos de 2021. Ele foi lançado assim meio com um nome genericão, Samsung Book. Não é o Galaxy Book, que são os top de linha da Samsung. Esses são os intermediários. E eles padronizaram o nome, mantiveram só como Samsung Book. E ele tem processadores que vão do Intel Celeron até o Core i7. Esse específico é um modelo intermediário, é o Core i5. Ele vem com o Core i5 já de 11ª geração. Já vem com o 1135G7. E que já tem o vídeo integrado, que muita gente falou na época do lançamento, que é o Iris Xe, que é o vídeo integrado desse processador. Eu vou abrir a caixa aqui, mostrar o que vem mais ou menos e vou passar as minhas impressões, fazer um reviewzinho rápido. E só lembrando, pessoal, tá procurando algum produto, tá querendo comprar alguma coisa pela internet? Vou deixar uns links na descrição do vídeo e comprando por lá você ajuda muito o canal. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vamos ao que interessa. Vou abrir a caixa aqui do notebook. Logo de cara aqui, ele vem em uma caixinha e, se eu não me engano, esse aqui é um adaptador. É a gavetinha para você expandir a memória. O notebook ele vem com 256 GB de SSD e ele vem com esse slot aqui para você expandir a memória depois, tanto com um HD convencional como com um SSD. Aqui a gente tem alguns manuais, nada muito importante. E basicamente é isso, pessoal, o notebook e aqui vem a fonte de alimentação. Bom, pessoal, o notebook está aqui. Como vocês podem ver, ele tem essa cor meio cinza, meio chumbo. Ele está disponível apenas em duas cores, nessa cor que eu escolhi, que é o chumbo, e a cor branca. Ele, apesar de parecer, você pode ver às vezes pelo brilho, ele imita um metal, ele não é metal, ele é basicamente inteiro de plástico. O que, apesar de parecer um ponto negativo em questão de construção, de durabilidade, traz um ponto positivo que é o quê? É o peso. Ele reduz bastante o peso do notebook, ele é um notebook com apenas 1,8 kg, então não chega a 2 kg. Além disso, apesar de ser um notebook de 15,6 polegadas, ele tem um design bastante compacto. Vocês podem ver aqui, ó, a espessura dele é bastante fina, não chega a 2 cm, é 1,8 cm. Então, um notebook com 1,8 cm de espessura e 1,8 kg torna ele bastante prático para levar nos lugares, para carregar numa mochila, né? Bom, as principais características dele aqui, e uma das que eu mais gosto nesse notebook, é aqui embaixo, na verdade. Ele tem duas tampas aqui embaixo, que vocês podem ver. Uma é para memória, deixa eu virar aqui, tá de ponta cabeça. Essa tampa aqui, gente, está escrito memória. Você tem acesso à memória RAM dele, inclusive para fazer um upgrade, alguma coisa do tipo. Tanto na memória, como no HD. Então, você quer trocar, quer expandir, quer mudar o HD, você tem um acesso rápido por aqui. Diferente de outros notebooks que você precisa desmontar a carcaça inteira para ter acesso à memória RAM e ao HD, esse notebook aqui não precisa, ele já tem esse acesso rápido. Com relação às conexões dele, aqui do lado direito, a gente tem três portas aqui. Um é o leitor de microSD, um USB padrão tipo A, esse, se eu não me engano, é 2.0, e aqui é uma trava Kingston, uma trava de segurança de notebook. Mudando para o outro lado, que são as outras conexões e as principais estão aqui. Aqui a gente tem conector de fone e microfone. Uma porta Ethernet, uma porta HDMI, um USB 3.1 e uma principal porta, o diferencial que eu achei desse notebook é ter um USB tipo C, que é uma coisa muito útil nos dias de hoje, porque a grande maioria dos smartphones usa essa conectividade, então é bastante prático. Se você quiser conectar seu smartphone, carregar um fone de ouvido, hoje é praticamente tudo por USB tipo C. Vamos abrir o notebook aqui e dar uma olhadinha na parte interna dele. O teclado, que talvez eu acho que
é uma das coisas que mais decepcionou nesse notebook. Ele, apesar de ser completo, ele tem o teclado numérico ali do lado, ele não é iluminado. Eu não sei quais motivos a Samsung adotou para não ter colocado, porque não é algo que encareceria o notebook demais. E eles retiraram, eles não colocaram a iluminação nesse teclado. E apesar da proposta dele ser para trabalho e estudo, então a maioria das vezes a pessoa utiliza com luz no ambiente, vão ocorrer casos que você vai precisar de uma iluminação no teclado e não vai ter. Trabalhar às vezes num quarto mais escuro para não atrapalhar outras pessoas, vai te fazer falta essa iluminação sim. Então talvez, na minha opinião, é um dos principais pontos negativos desse notebook. Outro ponto negativo dele é a câmera. Ele tem uma webcam bastante simples, ela é apenas VGA a qualidade dela. Porém, não são só defeitos que esse notebook tem. Na verdade, eu vejo mais qualidades nele. O principal, e o primeiro de todos, é o desempenho. É um notebook bastante rápido pelo segmento que ele concorre. Ele já vem com, como eu disse, com o Intel de 11ª geração. Esse específico é o i5. E já tem com vídeo integrado, que dá conta de pequenas tarefas, coisas mais simples. Jogos, em geral, só coisa bem leve. Mas para programas, para trabalho, essas coisas, ele é bem eficaz sim. Na questão de construção, o touchpad dele eu achei bacana. Ele é muito legal. Ele tem uma sensibilidade excelente. Ele passa bastante robustez. E ele se assemelha muito aos touchpads que a gente encontra nos MacBook. Então assim, a Samsung acertou demais nesse touchpad. É muito bom de usar. Às vezes o mouse nem faz falta. O teclado, apesar da iluminação dele não estar presente, o teclado em si ele é bom, ele é completinho, teclas são grandes, as únicas teclas que eu achei pequenas são as setas aqui, o teclado numérico é razoável, mas por ter um teclado completo e padrão ABNT, né, vocês podem ver aqui ele tem o C cedilha, eu achei um teclado bem honesto, assim. Infelizmente, volto a enfatizar, a Samsung pecou em não trazer iluminação nele. Mas é impossível você ter uma coisa que agrade a todos, especialmente por não se tratar um notebook top de linha. É um notebook, como eu já disse, do segmento intermediário. Bom, pessoal, só para vocês terem uma noção mais ou menos da qualidade da tela, estou aqui no meu canal dando uma olhadinha. É uma tela que pela proposta, por ser um notebook intermediário, é uma tela ok. Por que ok, Fernando? Ela, apesar de ser Full HD, que a grande maioria de notebooks nessa faixa de preço não tem, a grande maioria usa tela apenas HD, ele, apesar de ter a tela em HD, ela peca por ser um painel do tipo TN, que muita gente já conhece, sabe que é inferior aos IPS, até por questão de distorção de cores, principalmente isso, né? Dependendo do ângulo que você olha, você acaba tendo que se adaptar para conseguir enxergar melhor. Mas assim, não dá para reclamar muito da Samsung. Os notebooks nessa faixa de preço realmente não contam com o melhor painel, que é uma das coisas que mais encarecem o notebook. Em contrapartida, ele é um notebook fantástico em termos de processamento. Ele tem um desempenho bastante agradável, bastante aceitável pelo valor cobrado. Apesar de no lançamento ele ter sido precificado em mais de R$5.000, hoje em dia você já consegue encontrar na faixa dos R$3.500, R$3.000, até menos em promoção. Ele que tem o Acer Aspire e o Lenovo S145 como principais concorrentes, ele tem algumas vantagens em relação a eles e perde em outras, né? A grande vantagem desse notebook, que eu já falei no começo do vídeo, ele tem o acesso à memória RAM e ao HD dele. Tem umas portas específicas atrás, tem umas tampinhas. Então assim, você não precisa desmontar o notebook para isso. A Samsung já fez pensando que o usuário vai fazer um upgrade. Então, você quer pôr um HD ou um outro SSD, quer expandir a memória RAM dele, é muito simples. É só tirar a tampinha de baixo e colocar. Sem erro, sem preocupação, sem precisar ficar desmontando o notebook ou levando até numa especializada. Isso é sensacional. Além disso, já dele vir com 256 GB de SSD e, nesse modelo específico, contar com o i5 de 11ª geração, o desempenho é muito satisfatório. Você que vai estudar, vai trabalhar, ele não vai te deixar na mão, mesmo com aplicações mais pesadas, né? Um 3D Studio Max, algum Photoshop, alguma coisa mais pesada para trabalho.
Obviamente, para jogo ele não é o ideal, apesar de conseguir rodar algum jogo, alguma coisinha mais leve, ele não é indicado para isso, né? Temos notebooks aí no mercado com placas de vídeo dedicada. Esse aqui é uma placa de vídeo integrada, né? Apesar de ter tido muito avanço, né, essa linha Intel Iris Xe da Intel, ele ainda perde para a linha Vega nos vídeos integrados do Ryzen. Então, assim, se você quer comprar um notebook que dê para você trabalhar e jogar, mas sem ter placa dedicada, talvez a linha Ryzen seja mais interessante. A linha Vega ainda é superior, mesmo esse Intel Iris Xe sendo bastante recente. Então vamos lá, o que você achou do notebook, Fernando? Gostou, não gostou? Vale a pena, não vale? Basicamente é o que eu digo de quase todo produto da Samsung. O preço de lançamento dele é bastante proibitivo, não vale a pena. Se você ainda encontra ele acima de R$ 4.000, ele não vale a pena. Com R$ 4.500 você já compra notebooks gamer com placa dedicada aí, com uma GTX 1650, então não é o ideal. Então, quando que esse notebook começa a fazer sentido, Fernando? Quando você encontra ele na faixa dos R$ 3.000 ou até menos, que foi o caso do meu. Eu consegui ele até mais barato do que isso. E, principalmente, qual é a sua proposta? Vai trabalhar? Vai estudar? Excelente, recomendo de olhos fechados. Tá com a intenção de ser um uso híbrido? Jogar e estudar? Não é o ideal, você vai passar nervoso nos jogos. A ideia da placa de vídeo integrada dele é basicamente assim, coisas muito leves, às vezes uma coisa bastante informal, de vez em quando deu vontade de jogar, mas se for para jogar com bastante frequência, se você é um usuário, um jogador mais assíduo, não vale a pena. Quais são os pontos positivos e negativos principais desse notebook? Vamos lá. Como eu já disse, o desempenho dele é bastante satisfatório, considerando obviamente o preço. O fato dele ter uma tela Full HD nessa faixa de preço, nessa linha que ele tem de concorrentes, é um diferencial. A grande maioria ainda vem com tela HD. Ele é leve, ele é bem construído, apesar de ser quase todo em plástico, ele passa robustez, sim. E talvez o grande diferencial dele seja o acesso à memória RAM e ao HD. Então são coisas que você não acha em outros notebooks. Os principais pontos negativos dele talvez sejam a câmera. A câmera tem uma qualidade baixa, é um VGA, bem para uma reunião, uma coisa mais informal, já para gravar vídeos ou coisas do tipo, ele não é tão interessante. Talvez o principal ponto negativo, na minha opinião, que eu acho que é totalmente injustificado a Samsung não ter colocado isso, é a iluminação no teclado. E a tela TN, apesar de não ser tão boa quanto as LCDs, talvez não caiba como um ponto negativo, até porque a grande maioria, né, nesse segmento também trabalham com telas TN, então é ruim não ter uma tela melhor, porém não dá para julgar porque é o que a grande maioria oferece nessa faixa de preço. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Quem tem interesse em comprar esse notebook, tá na dúvida desse e dos concorrentes, trouxe os principais pontos positivos e negativos dele e também a minha opinião como usuário. Eu tô com ele há cerca de um mês e pouquinho e usei ele já bastante para poder opinar a respeito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, achou que vale a pena, achou que isso te agregou alguma coisa, não deixa de se inscrever e curtir o vídeo. Isso ajuda bastante a gente. Isso só ajuda a gente a querer trazer mais conteúdo para vocês, sempre novo, sempre de qualidade. Então, muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!